querida e amada torcida vascaína. Sejam muito bem-vindos aqui ao canal Resenha Vasco. Aqui você tem informações do Vasco de uma forma diferente. Antes de começarmos esse vídeo, eu peço aquela moral, né? Aquela ajuda. Vascaíno ajuda vascaíno. Curta, compartilha. Se você está vendo esse vídeo agora, não é inscrito no canal, inscreva-se no canal. Venha conhecer aqui o canal Resenha Vasco. Vamos participar dessa Resenha Vascaína aqui no YouTube. Nesse vídeo de hoje, nós vamos falar que os jogadores voltaram, né? Fim de férias, fim de férias. Os jogadores vascaínos estão de volta aos treinos na tarde desta segunda-feira. Já devem estar treinando nesse momento do que o vídeo está sendo postado para vocês. Os jogadores voltam de férias e nós tínhamos uma promessa, né? Nós tínhamos uma promessa que não foi cumprida, infelizmente. Vamos relembrar um pouquinho dessa promessa nesse fim de férias. Vamos relembrar. Dia 2 ao dia 10, ela é uma janela muito específica para a Copa do Mundo de Clubes, até porque nós vamos ter, primeiro, uma parada de folga dos atletas durante 10 dias a partir do dia 12 desse mês. Os atletas vão se reapresentar no dia 21, 22 de junho, então é fundamental que esse processo de contratações ele aconteça para quando os atletas forem se reapresentar, de forma que os atletas que eventualmente forem contratados já estejam disponíveis da comissão técnica na reapresentação, lá no dia 21, 22 de junho, e que possam então ser registrados para fins de condições de jogo no dia 10 de julho, para jogar no dia 12 ou 13 contra o Botafogo, assim que for definido o calendário. Essa janela do dia 2 ao 10, ela é uma janela muito específica. Então, tivemos a representação dos jogadores hoje. E com reforços, conforme o Amadeu falou. Só que não teremos reforços. O Vasco não anunciou ainda nenhum reforço. Os reforços que nós temos nessa representação são as voltas aos trabalhos dos jogadores Estrela e David, que podem ser sim considerados reforços caseiros. São dois grandes jogadores que podem ajudar o Vasco nesse rumo, nessa escalada no Brasileirão, nesse retorno. O Diniz vai ter um tempinho para conhecer um pouco mais Estrela, vai ter esses 20 dias de treinamento, vai conhecer também o David, e por enquanto são esses os reforços vascaínos, reforços caseiros. A Amadeu falou que o Vasco se representaria com reforços, e sim, só que não representou com reforços. Vamos dar uma olhadinha na matéria que subiu no nosso site a respeito da volta do elenco profissional vascaíno. Vamos ler juntos aqui. Aproveito para vocês conhecerem o nosso site, convido vocês a conhecerem o nosso site resenhavasco.com.br. Fim de férias, Vasco da Gama retorna ao trabalho e ainda aguarda reforços prometidos para o elenco. Vasco da Gama reforma o trabalho e ainda aguarda reforços prometidos para o elenco. O elenco do Vasco da Gama retorna ao trabalho nesta segunda-feira, após o período de férias, durante a pausa do calendário. O técnico Fernando Diniz terá cerca de 20 dias para preparar o time para o próximo desafio do Brasileirão, que será no dia 12 de julho contra o Botafogo. No entanto, até o momento, os reforços prometidos, naquele vídeo que nós vimos agora anteriormente, né, pela diretoria não chegaram, o que preocupa o torcedor e gera discussões sobre o planejamento para a sequência da temporada. Segundo ele próprio disse, né, na entrevista coletiva, seria importantíssimo que esses reforços chegassem agora, junto com a representação do elenco, para já começar a ser trabalhado com o Diniz, já começar a assimilar a forma que o Diniz joga, já começar a assimilar o Vasco da Gama, e já se entrosar com o elenco para daqui a 20 dias já está na ponta dos cascos desse time, mas até agora não fomos apresentados reforços. Aí vamos para os lances das expectativas, né? Embora jogadores como Brenner, Pirani, Vitor Sá sejam frequentemente especulados, ainda não houve anúncios oficiais. Assim, o tempo para entregar aos novos atletas e permitir Diniz implemente suas ideias do jogo vão ficando mais curto, aumentando a pressão por contratações assertivas durante a janela. Ou seja, quanto mais tempo passar para esses reforços chegarem, mais difícil vai ser para eles assimilarem a forma de jogar. Então, se demorar a passar, tem que ser reforços bem pontuais, reforços extra-sérios, porque o jeito de Diniz jogar é uma forma muito peculiar, é um trabalho que demanda tempo. Você viu que quando ele teve 10 dias de tempo para treinar a equipe vascaína conseguiu assimilar legal, fez uma grande partida contra o São Paulo, e os jogadores que chegarem, se não forem jogadores que já trabalharam com ele, tem que ser jogadores assim fora da média, né? Acima da média, que não tenham problema de adaptação a esse estilo de jogo. A expectativa por reforço ao retorno do trabalho. Com o retorno aos treinos, o Vasco da Gama precisa agir com rapidez para garantir reforços que realmente qualificam o elenco. Afinal, os próximos jogos serão decisivos no Brasileirão quanto nas Copas. Além da torcida, segue atenta às movimentações. Além disso, a torcida segue atenta às movimentações da diretoria, que precisa corresponder às expectativas antes do recesso. Assim, antes do recesso, conforme nós vimos aqui no vídeo anterior,
nós vimos nesse vídeo, a Amodeu falou que já estaríamos com reforço nessa apresentação. Só que não estamos. Temos os reforços caseiros de David retorna, o DVD e Estrela. De repente possam ser esses reforços que a Amodeu falou na entrevista, né? Que a gente esperava. E o elenco já volta com muito trabalho, já se representa nessa tarde, nesse momento já devem estar se representando, já devem estar treinando lá. E o Vasco soltou a programação dessa semana. O Vasco vai treinar de segunda a sábado, com folga apenas no domingo. Essa é a programação semanal dos jogadores vascaínos. Vão trabalhar de segunda a sábado, hoje na parte da tarde, agora, né? E a partir de amanhã até sábado na parte da manhã, ficando domingo para quem quiser aperfeiçoar sua preparação física, fazer aquele recovery, aquela recuperação física de uma semana intensa de treinamento. Quem estiver precisando também do departamento médico, quem está no departamento médico, o CT vai estar aberto para esses jogadores que desejarem no domingo. Mas, a princípio, o time se representa hoje para essa sessão de 20 dias de treinamento, essa intertemporada. Não apresentou reforços conforme a Amodeu queria, né? Conforme ele queria. A gente botou o vídeo aqui anterior que ele falou que Vasco traria reforços, mas ele não afirmou. A gente não pode polemizar também tanto sobre esse vídeo. Ele queria que essas contratações fossem efetuadas, já chegassem agora junto com a representação do elenco, justamente por isso, porque seria importantíssimo para o Vasco, mas até agora não conseguiu. Vamos ver se com a chegada do Admar Lopes, que chegou na semana passada, se ele consegue agilizar e dar mais agilidade e conseguir trazer jogadores importantes para reforçar esse elenco vascaíno, que dê mais opções para Diniz na forma de jogo, na forma que ele gosta de jogar, que o Vasco está um pouco restrito com alguns jogadores em algumas posições que precisam ser bem reforçadas. Então, galera, esse é o videozinho de hoje, dessa tarde de segunda-feira. Nós soltamos um vídeo agora há pouco também a respeito de uma indignação nossa com o que está acontecendo com o Vasco da Gama, com tudo que está acontecendo ao redor, ao nosso redor, e a gente não vê a nossa diretoria, os nossos políticos, os políticos de forma geral, de todos os grupos políticos, se unirem para tentar diminuir essa diferença que está ficando entre a gente e os nossos rivais aqui da cidade. Então, galera, estou encerrando esse vídeo aqui. Dá uma olhada nesse vídeo, desse corte, dessa live que eu fiz, que foi um desabafo. Quero ver se você concorda também, se você concorda com esse desabafo. Então, convido vocês a assistirem o vídeo também, que está lá, anterior, o vídeo de hoje mais cedo um pouco. E também convido vocês a curtirem, a compartilhar e a se inscrever nesse canal aqui. Saudações vascaínas. De noite vamos fazer uma live. Fiquem com Deus.